Olá a todos, bem-vindos a mais essa videoaula do seu amigo Nakapa DJ aqui do nosso canal Nakapa DJ Tutoriais. E vamos hoje para mais uma videoaula de instalação e configuração, só que agora do novo Virtual DJ 2025, foi lançado bem recente agora, né, finalzinho de 2024, né? Então nós já vamos aqui direto aqui para dentro do site terradosdjs.eu.org, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Aqui dentro do site você vai rolar, né? E você já tem aqui, ó, logo de cara o Virtual DJ, tá bom? Para você ir lá no site e baixar. E tem também aqui, gente, ó, esse fone Havit H2002D. Esse é o fone que o seu amigo Nakapa DJ tá usando, tá? Você que é uma referência na capa, poxa, esse fone é bom, ele funciona bem dentro do Virtual DJ. Eu já indiquei esse fone, inclusive, aqui em outras aulas do canal, tá? E agora, aqui dentro do site terradosdjs.eu.org, a gente tem ele e tem um link aqui, um botão comprar, né? Quando você clica nesse link, você vai direto para o endereço lá na Shopee, né? Shopee Brasil, lógico, que tem esse fone lá à venda, tá bom? Então, para quem quiser adquirir, né? O link está aí na tela, não sei até quando esse link vai permanecer, né? Mas você já sabe, é um fone que eu indico porque eu uso aqui, tanto para as minhas videoaulas, quanto dentro do Virtual DJ, um fone que não apresenta nenhum tipo de conflito com qualquer placa de som, inclusive com controladoras, tá bom? Bom, voltando aqui no site, tá? Você tem outras coisas aqui no site, né? O site está sendo remodelado, tá bom? Mas você quer mesmo baixar o Virtual DJ, você vai vir aqui, nesse botãozinho azul aqui, você vai clicar Download, tá? Você já vai direto para dentro do site oficial do Virtual DJ, tá? E você tem aqui Virtual DJ Windows e Virtual DJ macOS, tá, gente? Muita gente me pergunta, Nakapa, tem ele para o Mac? Gente, tá aqui dentro do site, você pode escolher o sistema operacional que você quiser, tá? Eu, no meu caso, eu uso Windows, mas se você quiser, se você usa Mac, tá? Você vai clicar aqui em Mac, tá bom? Simples assim. Então eu vou aqui em Windows, tá? Aqui na build atual 8472, vou clicar aqui, tá? Vai surgir a janelinha de download, né? Eu aqui uso o IDM, Internet Download Manager, para quem quiser saber sobre esse programa. Tem aula aqui no canal, tá? Depois você dá uma olhadinha aí nas videoaulas do canal, que tem esse programa aqui que acelera bastante aí os seus downloads, tá bom? Basta eu clicar aqui em iniciar download, tá? E o processo, gente, é o mesmo. Você vai escolher uma pasta, né, para onde você vai baixar. Você vai dar um duplo clique lá no arquivo, tá? Avançar, instalar, concluído, ok, tá? Não vamos repetir todo esse passo, que é para a videoaula não ficar muito longa. Eu já tô, inclusive, com o meu Virtual DJ, deixa eu cancelar isso aqui, já tô com ele instalado aqui na máquina, tá? Basta eu dar um duplo clique aqui nele, tá? Ele vai abrir assim para mim. Tá? Na primeira vez que você abre a sua instalação, vai abrir assim para mim, tá? Aqui você vai escolher que tipo de login que você vai querer. Você vai querer logar como? Com uma conta do Google, com uma conta do Facebook, uma conta da Microsoft, Hotmail, né? Uma conta da Apple, né? Caso você usuário de Mac, né? Tem uma conta, um ID, vamos dizer assim, lá na Apple, né? Aí a gente tem aqui o WeChat. Eu vou experimentar aqui o Google, tá? Vou clicar aqui no botão, tá? Ele vai direto aqui, vai pedir para eu escolher uma conta. Eu vou escolher a conta aqui da Rádio Terra dos DJs, né? Que eu sempre uso, tá? Vou escolher essa conta aqui, tá? Vou colocar a minha senha, um momentinho só. Agora, próxima. Ó, ele me pergunta novamente, quer fazer o login no serviço Virtual DJ. Continuar. E pronto, olha aí, ó. Bem-vindo ao Virtual DJ. Simples assim, tá aqui, ó. Conectado como radioterradosdjs@gmail.com. Prontinho, gente. Muito simples, muito fácil, tá? Então eu indico, inclusive, a vocês a usarem contas do Gmail, né? Que é bem mais rápido, né? O processo é bem mais rápido. A interface inicial é essa aqui. Depende como você quer usar. Você já está acostumado com essa interface?
na capa eu estou acostumado com a interface Pro, tá? Sem problema, você vem aqui, ó, tá como iniciante, né? Você clica aqui, você tem básico, tá? Que é nesse formato aqui, com 2 toca-discozinhos, né? Você tem aqui Pro, tá bom? E se você quiser, você tem aqui também performático, tá? Que você vê lá, ó, é bem diferente, né? Já não tem mais aquele disco aqui na tela, tá bom? Bom, eu costumo usar aqui, gente, o Pro, tá? É um gosto meu, você fique à vontade, tá ok? Agora, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, vejam aqui as fontes, o tamanho das fontes, tá? Para mim que uso óculos, tá bom? Essas fontes estão pequenas, então eu vou vir aqui, ó, nessa bolinha aqui no canto, vou clicar, ok? Opções de display, vejam aqui, ó, tamanho da fonte, ó, pequeno, médio, grande e extra grande, tá? Eu vou clicar nessa aqui, ó, pronto, tá bem satisfatório assim para mim, eu acho que tá bem legal, tá? Essa aba aqui, a gente pode recolher ela, praticamente eu nem uso essa aba, eu vou recolher, clico aqui, ó, pronto, já recolheu, tá bom? E aqui o sistema de navegação do Virtual DJ, onde você pode vir aqui nos seus discos, no seu HD, onde tem músicas, tá? E pegar aí as suas músicas, tá bom? Eu indico até, inclusive, você fazer o seguinte, ó, aqui, como exemplo, né, eu vou vir aqui em disco C, usuários, na capa, vamos dizer que minhas músicas estivessem aqui, ó, na pasta músicas, tá? Na capa, toda vez que eu abrir o Virtual DJ eu vou ter que fazer isso? Não, gente, olha só, achou aqui a sua pasta? Clica com o direito do mouse, ok? E você vai vir aqui, ó, definir como favorito, tá? Você vai definir essa pasta como favorito, porque o que vai acontecer? Quando você definir ela, automaticamente, vamos até fechar isso tudo aqui, música local, ela vai vir para cá, ó. Olha aqui, ó, eu já defini a minha, a pasta Miami, que está dentro do meu segundo HD, né? Ou um HD externo, o que você tiver, tá? Tá aqui, ó, minha pasta Miami com todas as subpastas que tem dentro dela, tá? Fica bem mais prático assim, bem mais fácil quando você abrir o Virtual DJ e a sua pasta favorita já está aqui, tá bom? Antes de sair tocando, vamos configurar o Virtual DJ primeiro, né? Então, ó, primeiro passo, aqui do lado do botão Q, tá bom? Você tem uma bolinha aqui, ó, opções de deck, tá? Clicou aqui, você vai ver essas duas opções aqui marcadas, ó, auto-equiparar BPM e auto-equiparar tom. Isso aqui atrapalha muito os DJs que não usam, principalmente esse recurso de tom para fazer mixagem, né? Confesso a vocês que eu não fiz videoaula ainda sobre esse recurso de mixar através de tom, tá? Porque não achei um recurso interessante dentro do Virtual DJ. O Virtual DJ tem muita coisa boa, mas é opinião minha. Esse recurso não atinge um grande número de usuários, DJs de raiz, como seu amigo na capa. Então por isso eu não fiz videoaula até hoje. Opa! Tá quase Natal. Olha aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou desmarcar, tá? Novamente, vou apertar aqui. Vejam lá, ó, já sumiu, né? Agora, auto-equiparar BPM. Também não, ó. Vou desmarcar isso, tá? Isso aqui, toda vez que esse auto-equiparar BPM estiver ativado, o que vai acontecer? A música que está tocando aqui, vamos dizer que esteja em 120. E você quer jogar uma outra lá em 122, tá? Quando você pegar a música e arrastar para cá, essa música automaticamente vai se ajustar para 120. E não é isso que você quer. Às vezes você quer o contrário. Você quer ajustar isso manualmente, tá bom? Desculpem até os barulhos de fogos aí, que a gente está próximo ao Natal, né? Então é normal que o povo faça festa. Então, é importante que esse recurso aqui esteja desativado para não acontecer isso com você, tá bom? Feito isso, vamos para configurações aqui, ó, config, tá? Você vai apertar aqui, tá bom? Vejam lá, ó, eu tô logado aqui com o meu e-mail, tá bom? Tá aqui, ó, tudo certinho, tá bom? É uma licença Pro Trial, tá bom? Eu tenho uma controladora, vamos dizer assim, uma controladora DDJ-RR,
tá? E eu já usei o período de uso desse trial, tá bom? O que acontece? Quando você tem uma controladora e você é um novo usuário, o Virtual DJ te dá 30 dias para você usar a sua controladora com todos os recursos desbloqueados. 30 dias, tá? Depois disso, o Virtual DJ entende que se você tem uma controladora de R$ 4.000, você tem condições de comprar uma licença do Virtual DJ, tá? É trabalhoso ter um dos melhores programas no mundo, tá? E não receber nada por isso, tá bom? Então, o Virtual DJ, ele é gratuito para você tocar com o teclado do seu computador, seja seu laptop, seu computador de mesa, o que for, tá? Mas, se você tem um equipamento, se você é um DJ profissional, o Virtual DJ exige para usar esse equipamento uma licença. Aí você vai escolher o tipo de licença. Em outra videoaula a gente vai falar sobre isso, até mesmo porque são vários tipos de licença. Eu inclusive vou ensinar você como comprar a sua licença do Virtual DJ. Essa é uma das grandes dúvidas que tem aqui no Brasil, é como adquirir a sua licença do Virtual DJ, tá? Mas não é o caso hoje, numa próxima videoaula. Veio aqui, tá? Vamos aqui direto para opções, tá? E vamos começar aqui a configuração do Virtual DJ. A primeira coisa que você tem que fazer, tá? No Virtual DJ é aqui, ó, desempenho, tá? Você pensou que era aqui em automação, né? Não, isso aqui é o trivial, mas o principal é isso aqui. Por que eu estou dizendo? Vamos clicar aqui. Steam Real Time Separation, tá? Isso aqui, gente, os stems do Virtual DJ, tá? Eu até falei stems, mas a pronúncia correta é stems. Os stems exigem placa de vídeo aceleradora, tá? No laptop se chama placa de vídeo dedicada, tá? Seu amigo na capa tem aqui na máquina uma GTX 1660 Super. Trabalha razoavelmente, tá? O ideal é você ter placas de vídeo da série RTX, tá? Em diante, tá? Todo lançamento que vier em diante, tá bom? Isso é exigido porque o recurso de stems, ele trabalha muito em cima de processamento, tá? E só o processador do seu computador não é possível fazer o recurso de stems com máxima excelência, tá? Ele vai até fazer, mas ele vai fazer numa versão anterior, tá? Uma versão de stems 1.0 com uma qualidade reduzida, tá bom? E você que gosta de qualidade, na capa eu queria fazer a capelas com qualidade, tenha em mente que você tem que ter uma máquina poderosa para isso. Na capa eu não tenho. E agora, como é que eu faço para tirar esses stems? Sem problemas, ó. Aqui ele já vem por default como always, tá? Ou seja, sempre ele vai fazer a separação dos stems para você. Mas se você quiser, você vem aqui, clica nessa aba e escolhe aqui, ó, Fully Disable, tá? Ou seja, totalmente desabilitado, tá? Na capa eu tenho aqui um processador bom, mas não tenho placa de vídeo aceleradora. Você pode usar? Pode. Você pode escolher então aqui, ó, Reduced Quality, ou seja, uma qualidade reduzida. Você vai sentir que a qualidade das suas acapelas, seus instrumentais não vão ficar muito bom, tá? Porque ele vai usar a versão 1.0, tá bom? E eu tô passando aqui para vocês, gente, tô passando aqui para vocês o que eu entendo de stems, tá bom? Não necessariamente tudo que eu falar aqui é verdade absoluta. Tem muito mais coisas para falar sobre stems, tá? Que não cabe numa videoaula só. Se a gente for fazer aulas de stems, vai levar aí umas 3 aulas, tá? Então eu tô falando para vocês o que eu entendo. Tem outros canais na internet, né, que falam sobre stems, tem opiniões diferentes. Então eu indico sempre a você procurar também outros canais, outros amigos que falam sobre o Virtual DJ aqui dentro do YouTube, tá bom? Aqui, Reduced Quality. Tem stems preparados, tá? O Virtual DJ tem um recurso que você escolhe uma pasta dentro do seu computador
E os stems que foram renderizados na sua música vão ficar guardados nessa pasta. Por quê? Porque da próxima vez que você for tocar essa música, em vez do Virtual DJ fazer toda a análise dos stems novamente, ele vai pegar esse arquivo que ele já preparou e vai usar. Entendeu? Ou seja, ele vai tirar uma carga enorme de cima do processador, tá? Então é bem legal aqui esse recurso Prepared, tá bom? No meu caso, eu deixo como always. Como eu falei para vocês, eu tenho uma placa de vídeo na minha máquina que funciona mais ou menos dentro do Virtual DJ, tá bom? Bom, vamos aqui, vamos continuando. Deixa eu ver aqui aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Stems Saved Folder, tá? O que é isso aqui? Você tem que escolher em qual pasta o Virtual DJ vai salvar aqueles stems que você já analisou. Lembra do que eu falei agora há pouco? É nessa função aqui. Então você vai vir aqui, vai clicar aqui nessa setinha, tá? E vai abrir essa janela aí para você. Você vai escolher aí no seu computador aonde você vai salvar isso, tá? Na capa eu queria criar uma pasta no meu, sei lá, no meu HD externo. Sem problema, você vai vir aqui, ó, este computador, ó, um HD aqui de 1 tera, vamos aqui escolher, você vai vir aqui, ó, todas as minhas pastas aqui, ó. Na capa eu queria criar uma pasta Virtual DJ Stems. Beleza, você pode vir aqui, clica aqui em cima de Virtual DJ, tá? E você cria uma nova pasta. Olha aqui, ó, um botão aqui, tá? Então, clicou aqui, olha lá, ó, criou uma nova pasta e você vai dar só o nome. Vamos lá, vamos colocar aqui em letras maiúsculas, Stems preparados, só para diferenciar, né? Deixa eu ver se está certinho, tá? Ok. Enter. Aqui, ó, tá selecionada a pasta, tá? A gente pode até vir aqui, ó, e selecionar ela novamente. Olha aqui, ó, stems preparados. Você vai dar um OK. Pronto. Olha aqui, ó, Virtual DJ stems preparados. Pronto. Tudo que você analisar de stems dentro da sua máquina vai para essa pasta, tá? Aí a próxima vez, como eu falei, a próxima vez que você for tocar a sua música, tá? O Virtual DJ já vai puxar esse arquivo que já está pronto e você vai sentir até que a música carregou mais rápido, tá? É bem legal esse recurso. Vamos sair daqui, vamos fechar essa Cat Performance, vamos dizer assim, né? Feito tudo isso, vamos aqui agora, ó, automação, Auto BPM Match. Agora o Virtual DJ vem por default como No, tá? Auto Pitch Lock também No. Eu procuro deixar assim, tá, gente? É o modo que eu uso o Virtual DJ, tá? Você vai escolher o que for melhor aí para você. Auto ganho. Eu escolho sempre aqui Auto mais Remember, tá? Ele vai automaticamente dar um ganho na música, tá? Mas vamos dizer que eu mesmo fui lá e aumentei um pouquinho a música. Ele vai lembrar desse ajuste que eu fiz. Então, da próxima vez que você carregar a música, ele já vai carregar a música com esse volume de ajuste que você deu lá, tá? Isso aqui é bem legal, ok? Auto Kill eu deixo como não. Auto Kill, como já falei numa videoaula anterior, tem aula aí no canal, tá? Eu escolho aqui, ó, Kill / Skip Silence, tá bom? Eu escolho dessa forma, ok? Vamos ver aqui o que mais. Aqui, Reset Pitch on Load. Eu toco com controladora. Não gosto de ficar mexendo no pitch toda hora, tá? Eu acho desnecessário, desde que você tenha um botão Sync ali que faz isso por você. Por que você vai ficar toda hora ali no pitch da controladora? Tudo bem, tem gente que é acostumado não, na capa, eu gosto de mexer no pitch. Ok, beleza, você usa do jeito que você quer. Mas no meu caso, eu não gosto, tá? Até mesmo porque tem o desgaste dos botões, com o tempo você vai trocar um deslizante daquele, é uma nota, às vezes você tem que importar, e a situação do nosso país atualmente não tá boa para importação, você sabe muito bem do que eu tô querendo falar, né? Que não vamos entrar em detalhes aqui. Então,
eu procuro preservar o máximo possível a minha controladora, tá? Então, ajuste de pitch eu deixo por conta ali do sync, tá? Vamos dizer, eu tenho uma música que está tocando aqui de 122 e vou jogar a próxima música 124, tá? Essa música tá parada, essa tá tocando, tá? Então eu vou no sync e faço isso aqui, ó, pum, dou um toque só. Ela automaticamente vai passar para o mesmo BPM dessa aqui, tá? E quando eu for jogar já tá o BPM certinho, tá? É só eu acertar nos jogos. É assim que seu amigo na capa faz, tá bom? Para preservar os deslizantes de pitch, tá ok? Bom, vamos lá. Reset pitch on load, né? Eu vou colocar aqui como yes, ou seja, toda vez que eu jogar a música lá para cima, ele vai resetar o pitch, esteja na posição que tiver. Vamos dizer que a música que você estava tocando está em 118, tá? E a próxima música que você vai jogar ali é 120, tá? Quando você jogar, ele automaticamente vai ajustar para o BPM da música que você jogou lá, tá bom? Isso é bem legal, economiza, tá bom? Reset Equalization, isso aqui eu não uso, gente. Isso aqui eu não uso, eu prefiro o equalizador manual, tá? Eu prefiro ajustar graves, agudos, médios, então isso aqui eu não uso, tá? Reset Stems, tá? Eu deixo por default aqui, ó, em pads, tá? Eu costumo usar os stems pelos pads da minha controladora, tá bom? Vamos lá. Reset FX on load. Aqui eu escolhi yes. Aqui eu escolhi yes. Porque vamos dizer que você tá saindo de uma mixagem, tá? E você usou um efeito de echo out, tá? Tem aula aqui no vídeo canal sobre echo out, tá bom? Você usou um efeito de echo out. Saiu da música. OK. Você joga outra música para lá, tá? Vamos dizer que você esqueceu o echo out ligado. Quando você for tocar essa música, a música não vai tocar. Por quê? Porque o echo out está ativado, tá? Agora, se você marcar essa opção aqui, Reset FX on load, ao carregar, tá? Quando você joga uma música lá para cima, ele automaticamente reseta o FX, volta para a posição normal que estava, ou seja, a posição desligado. Tá? Então, você não corre o risco, esse grande risco, né, de esquecer e de repente você está num evento, né, e joga para ali e esqueceu, caramba, o que eu fiz que a música não está tocando? Né? Então, você já deixa o seu Virtual DJ com esse Reset FX on load ao carregar, tá? Porque isso aqui auxilia muito na hora que você esquece das coisas. Tá? Auto Headphones eu deixo sempre em Always, tá? E daqui para baixo eu não mexo em mais nada. Vamos fechar isso aqui. Aba áudio eu também mexo em muito pouca coisa. A única coisa que eu mexo às vezes é aqui no 0dB, tá? Porque o Virtual DJ ele tem um probleminha de distorção. Vocês devem saber do que eu estou falando. O Virtual DJ, se você aumentar muito, tá? E o VU começar a bater lá no vermelho, a música começa a distorcer. Essa é um dos grandes calcanhares de Aquiles do Virtual DJ. Tá? Eu acredito que quando eles solucionarem isso, o programa vai ficar perfeito. Tá bom? Não que não exista em outros programas. Existe no Serato, existe no Tractor, existe em muitos outros programas. Mas esse recurso em outros programas é muito melhor, tá? O programa vem por default, os outros programas vêm por default muito bem regulados, tá? Com uma qualidade de áudio melhor, tá bom? Então é só esse detalhe que, na minha opinião, falta para o Virtual DJ. Então aqui no 0dB, para solucionar isso, eu às vezes faço isso aqui, ó. Eu venho, clico aqui e coloco aqui em menos 3%, tá? Ele vai reduzir a música, a saída final, vamos dizer o master, né? Ele vai reduzir essa saída final em menos 3 decibéis, que é para evitar dele bater lá no vermelho do VU, tá? Isso é muito indicado em lives, tá, gente? Às vezes você não sabe, às vezes o áudio tá saindo legal para você aqui no fone de ouvido, mas lá na live tá saindo um áudio estourado, porque às vezes você tá mandando muito sinal, tá? Excesso. Tá acima de 0dB, ou seja, você tá mandando 1dB, 2dB, 3dB. Aqui eu tô usando menos 3, ou seja,
3 pontos abaixo de 0, tá? Então, para mim, funciona assim, mas aí você pode usar aqui a quantidade que você quiser, ó, até menos 12, tá? Ou se você quiser 1 dB, ou se você quiser default, que é 0, tá? Você que fica à vontade, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar como menos 3, tá bom? Deixa eu ver aqui, aqui ó, FX Processing, tá? Eu deixo em pós-fader, porque eu gosto de usar os meus efeitos nas transições de mixagem. Por exemplo, quem assiste o programa On The Beat, né, que seu amigo na capa de dia agora vai fazer todo mês aqui no canal, às vezes vê eu mixando e às vezes some a voz do cantor e fica só o instrumental. A voz vai embora como se fosse um eco e eu vou fazendo a passagem para outra música, tá? Isso eu faço com o pós-fader, tá bom? Ele me ajuda bastante, fica uma mixagem mais bonita, mais harmônica, vamos dizer assim, tá? Bom, feito tudo isso, vamos fechar aqui. Vocês estão vendo que tem muita coisa para fazer, né, no Virtual DJ antes de você sair tocando, tá? Aqui em controlador, eu não mexo porque essa parte aqui é muito particular de cada controladora, tá? Tem aqui, às vezes, opções aqui que não tem na minha controladora ou na sua controladora. Então, isso aqui eu deixo default, tá bom? Navegador, tá? Também não mexo em nada. Posso fechar isso aqui. Internet, tá? Internet, normalmente eu faço isso aqui, ó. Check for updates. Eu deixo yes. Porque toda vez que lançar uma versão nova do Virtual DJ, ele vai atualizar automaticamente para mim. Isso vai ser bem legal quando você tiver a sua licença, tá? Porque aí você vai estar sempre com uma versão atual do Virtual DJ, tá bom? Early Access Updates, tá? Isso aqui significa, gente, acesso antecipado a versões de teste do Virtual DJ, ou seja, eles estão lá com uma versão, estão fazendo uma versão melhor lá e lançam essa versão lá no site para quem quiser testar, só que essa versão não está finalizada ainda está com bugs, ainda está com erros, tá? Então, eu não gosto, porque às vezes eu uso o Virtual DJ na rua, então eu não posso cometer erros, tá? Então, eu deixo Early Access Update como não. Você vê que ele já vem por default aqui como não, tá? Send History, eu deixo isso aqui como não. Send Anonymous Status, não. Auto Refresh, eu marco não, tá? Live Feedback, não. Live Feedback Use BPM, também não. Deixa isso aqui tudo marcado como não, tá? Que é para ter menos processamento possível, porque algum desses itens aqui são itens para mandar dados lá para o site Virtual DJ do tipo de música que você está tocando, para criar uma playlist para você. E como eu não uso muito esse recurso lá dentro, eu deixo tudo marcado como não, porque aí o programa usa menos recurso e menos processador, tá? O programa vai rodar melhor assim. Vamos lá. Aqui eu tenho umas opções de cloud, tá? Mas isso aqui a gente vai falar em outra videoaula, tá? Tem uma outra videoaula que a gente vai falar sobre cloud, ou seja, nuvem, tá bom? E também iRemote, tá? iRemote também, a gente já tem videoaula sobre o aplicativo do Virtual DJ que roda em tablet e celular, né? Mas eu estou esperando atualizar o aplicativo, porque muita gente já veio me falar que está tendo problema com o novo Android, o aplicativo do Virtual DJ não está rodando no Android novo, tá? Então eu preferi dar uma seguradinha para ver quando é que eles vão atualizar o aplicativo para fazer nova videoaula. Posso fechar essa opção aqui, tá bom? Aqui em opções, eu tenho vários itens aqui, e o único item que eu mexo aqui, eu vou dizer para vocês, ó, Show Tip of the Day, tá? Isso aqui, gente, é aquelas noticiazinhas que saem aqui do canto do Virtual DJ. Todo dia sai uma noticiazinha aqui, uma videoaula nova, né? Um tutorial que às vezes tem lá no site Virtual DJ. E como eu não uso, né? Eu deixo isso aqui, ó, Show Tip of the Day, não, tá? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Também não. Mais tarde a gente vai falar em outra videoaula sobre location de database, tá? Ou
até melhor, a gente pode até falar agora, porque é uma coisa bem rapidinha. Para salvar as informações do seu Virtual DJ, vamos dizer que, pô, sei lá, vou vender essa máquina amanhã, eu tenho que apagar tudo aqui. Pô, mas e minhas configurações? Como é que eu vou salvar? Olha aqui, ó, Database Backup Location, tá? Escolhe aqui, ó, nessa setinha você vai escolher uma pasta no seu computador para salvar a sua database, assim como nós fizemos daquela forma para salvar os sistemas, tá? Aqui no meu HD externo, eu vim aqui, ó, em Virtual DJ, tá? Aqui, ó, eu escolhi aqui, vou criar uma pasta nova aqui e vou colocar, por exemplo, Database. Pronto. Aí eu venho aqui, clico em Cache e clico em Database novamente, tá? E dou um OK. Olha aqui, ó. Vai fazer o backup de todas as suas configurações, hotkeys, aquela coisa toda, né? Dentro dessa pasta, tá? Seja seu HD externo, seja o que for, tá bom? Então, você agora vai poder fazer a formatação do seu computador e quando você reinstalar o Virtual DJ, basta você indicar aqui essa pasta, tá? Onde estão as suas databases. Numa aula para frente, eu vou ensinar como faz aí a restauração de databases, tá? Não é o caso agora. Vamos lá, vamos fechar. Vamos aqui em controles, tá? Aqui, não mexo em nada, tá? Não mexo em nada aqui. Vídeo. Em outra videoaula nós vamos falar sobre vídeo, tá, gente? Tem muita coisa para falar sobre vídeo aqui. Então, em outra videoaula, tá bom? Timecode também eu nem mexo, tá? Porque eu não vou falar sobre ele aqui agora. Tags, já tem videoaula no canal falando sobre tags. Procure no canal na capa de tutoriais, tá? Aula sobre como salvar hotkeys, tags, essa coisa toda, tá bom? Que é pra gente adiantar a videoaula. Desempenho, nós já fomos. Interface, tá? Interface. Aqui a gente tem que mexer em algumas coisinhas. Colored Waveforms. Eu aqui, gente, ele vem por default neutral, né? Eu costumo deixar aqui, ó, em monochrome, tá? Porque eu gosto daquela opção antiga de aparecer uma música aqui em cima em azul e outra aqui em vermelho. Simples assim. Eu gosto, tá? Mas aí você que escolhe. Você pode deixar aqui como neutral, você pode deixar como ultra blue, infrared, per deck, você que escolhe, tá? Eu aqui no meu caso eu gosto do monochrome, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais eu costumo mexer aqui. View meter, waveform. Aqui acho que tudo ok. Não tem mais nada o que a gente fazer aqui em interface. Karaokê, outra videoaula, tá bom? Sampler, outra videoaula. Automix, a mesma coisa. Transmitir, a mesma coisa, tá bom? Eu queria ver todas as opções na capa. Beleza, clica aqui em tudo, ó. Vai aparecer, ó, tudo aí pra você, ó. Tá? Eles dividiram em categorias, né? Porque fica mais fácil a gente procurar as coisas por categoria, tá bom? Mas se você quiser tudo, aqui tá bom? Aqui na interface, gente, vejam aí, ó, eu tenho aqui várias interfaces, tá bom? Mas, principalmente aqui na camada de vídeo, tá? Eu vou clicar aqui, camada de vídeo, eu tenho aqui algumas interfaces, tá? Instaladas aqui no Virtual DJ, tá bom? Mas eu costumo fazer isso aqui, ó, sem camada. Eu escolho essa aqui, porque aí na hora que eu estiver fazendo a live, vai aparecer a imagem completa na minha tela, tá? Seja um videoclipe que eu estiver tocando, seja uma câmera, minha câmera, vai aparecer sem, por exemplo, esse logotipo aqui, ó, esses disquinhos rodando, tá? Esses disquinhos aqui do lado, tá bom? Muita gente não percebe que é aqui em camada de vídeo que você ajusta isso. Então eu escolho aqui sem camada, tá? E simplesmente saio daqui, volto aqui em opções, tá? Simples assim. Parte de áudio, muito importante. Parte de áudio, vejam aqui, ó, ele veio por default aqui pro meu fone de ouvido USB Audio Device. Lembram que eu falei para vocês aqui do meu fone Havit, tá? Esse aqui, ó. Esse é o fone que eu estou usando aqui no Virtual DJ, tá bom? Só que
eu queria um microfone. Como é que eu faço para colocar um microfone dentro do Virtual DJ? Simples assim, ó. Vou vir aqui, vou clicar aqui em microfone. Ó, ele já achou aqui o meu microfone Ravit. Tá aqui, ó. Tá? Agora, muito importante, depois que você adicionar ele aqui, você vai aplicar, tá? E vai fazer um teste para ver se não está tendo conflito. O que eu chamo de conflito? Algumas pessoas habilitam o microfone dentro do Virtual DJ, aí quando vão falar, fica uma voz robotizada, parece que está dando eco, tanto na voz quanto na música. Isso é conflito de portas em placas, tá, gente? Placas de som, tá bom? Por isso é que ele vem aqui, ó, canais 1 e 2, tá vendo? Porque aqui você tem a opção, ó, canal 1 mono, canal... Isso quando não tem aqui canal 2 e 3, 4 e 5, tá? Então, com o meu fone Ravit, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aplicar e vou fechar. Pronto. Simples assim, tá? E vou vir aqui agora na aba Master. Vou ligar o meu microfone, ó. Pronto. Tá aí, ó. Vocês estão vendo lá o VU funcionando, tá? Minha voz bem legal dentro do Virtual DJ, tá até bem alta, tá? Cuidado com isso, você que faz live, tá bom? Nunca deixe esse VU aqui, ó, batendo no vermelho, tá? Isso é terrível para live. Reduza um pouquinho aqui, ó, o volume, ó. Não tem problema. Eu deixei até aqui o áudio do microfone ativo, né? Que é para você ouvir a qualidade que tem esse fone Ravit. Por exemplo, ele volume máximo aqui, a voz fica bem legal, né? Lógico, eu estou usando também um procedimento de Equalizer Apple, tá? Tem vídeo aula aqui dentro do canal, como melhorar a voz do seu microfone. Procura essa vídeo aula que eu estou falando lá sobre esse programa, tá? Eu vou ver até se eu consigo deixar um card aqui em cima do vídeo, tá? Indicando a vocês essa vídeo aula, que é muito legal, tá? Vai ajudar inclusive na sua voz dentro do Virtual DJ, tá bom? Aqui o meu microfone está ativo, beleza? Eu vou desligar aqui ele temporariamente, tá? Vou pegar uma musiquinha aqui, uma música do nosso amigo 25 Keys. Deixa eu só achar aqui, porque ela não gera problemas de direitos autorais, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Forte abraço lá pro meu amigo 25 Keys. Tá aqui a música, tá? Rolando. Vou botar aqui no meio. Vou reduzir aqui um pouquinho o volume, né? Que é para vocês poderem ouvir minha voz, tá bom? E aqui agora eu vou no meu microfone. Vamos ver se está distorcendo? Vamos lá. Olha aí, ó. Sem distorções. Beleza? Ó, vou até aumentar aqui o áudio um pouquinho, ó. Tá aí, ó. Tô falando junto com a música sem distorções. Isso por isso é que eu indico para vocês, gente. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, tanto no áudio do microfone quanto na música, tá? Por isso é que eu indico a vocês esse fone. Eu tô usando ele aqui. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele funciona dentro do Virtual DJ, tá? Aí as pessoas vão me perguntar, na capa, poxa, mas esse microfone aí dá para me usar em evento? Não, gente, evento não, tá? Evento você tem que usar uma coisa profissional, você tem que ter um microfonezinho lá bom, de mão, tá? Um microfone profissional, tá? E esse microfone aqui é justamente para você que vai fazer uma live em casa, para você que de repente vai fazer uma videoaula. Não sei se você aí do outro lado faz videoaula, assim como meus amigos Mozart, que faz videoaulas, né? Nós temos lá outros amigos também que fazem videoaula, né? Então, esse microfone aqui, ele serve para isso, tá? Não vá querer usar esse microfone aqui para evento externo. Não vai funcionar, tá bom? Mas aqui dentro do Virtual DJ, você já está vendo aí que ele funciona aqui, ó, perfeitamente, tá? Inclusive com a música rolando. Olha aí, ó, silêncio. Música rolando perfeitamente. E sem música, sua voz rolando perfeitamente. Tá bom? Outro detalhe que eu queria passar para vocês, saindo um pouco aqui agora, né, dessa parte aqui, é o seguinte. Essa aba aqui, tá? Você tem side lists,
tá? Onde você pode usar esse recurso aqui para montar suas playlists, tá? O seu amigo na capa, quando faz o On The Beat, o seu amigo na capa faz... deixa eu desabilitar aqui o fone de ouvido, porque eu ouvindo minha própria voz, eu mesmo me atrapalho. Seu amigo na capa, quando faz o programa On The Beat, faz através de playlists. Poxa, mas como assim na capa? As músicas que eu vou tocar no programa, eu salvo todas aqui. Por exemplo, eu quero tocar essa música. Eu venho e arrasto ela para cá. Tá? Simples assim. Tá? Depois que eu faço tudo isso aqui, ó, arrastei todas as músicas que eu quero tocar, eu venho aqui numa bolinha aqui no canto, ó. Tá? Clico aqui, tá bom? E venho, ó, salvar como nova lista. Tá? Clico aqui, ó. E dou um nome aqui, vamos dizer, sequência de Miami de sexta. Vamos lá. Sequência Miami sexta. Pronto. Vem aqui e dou um OK. Tá? Na capa não aconteceu nada. Aconteceu sim. Olha aqui, ó. Minhas listas, ó. Agora vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou até suspender isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Minhas listas. Ó, programa de sexta, ó, Miami sexta, tá? Todas as músicas que eu vou tocar estão aqui, tá? Vejam aqui que eu criei aqui, ó, uma subpasta, tá bom? Com outras pastas dentro, tá? Na capa, como é que eu faço isso aí? Pô, é bem legal. Beleza. Ó, vem aqui em cima de minhas listas, tá bom? Direito do mouse, tá bom? E você vai adicionar uma lista. Tá bom? Vai fazer assim, ó. Adicionar uma lista. Olha aqui, ó. List, né? Dê um nome aí. Vamos dizer, minha lista. Beleza? Ok. Essa é a minha lista. E agora na capa? Não tem nada dentro dela. Lembram essa aqui que eu criei? Ainda agora? O que eu vou fazer, ó? Vou pegar, vou segurar... Vou arrastar aqui, surgiu um tracinho vermelho embaixo, vou chegar para cá, até surgir lá um tracinho com uma meia bolinha na ponta. Vejam lá, ó. Agora eu vou soltar. Pronto, eu joguei ela dentro dessa lista aqui, ó. Tá? Então, quando eu quiser tocar essa lista aqui, ó, eu venho com essa sequência, tá? E jogo ela aqui. Eu não vou tocar essa, eu vou tocar a outra. Olha aqui, ó. Eu tenho uma outra aqui, tá? Que eu criei, ó. 1, 2, 3. Tá? Eu não vou criar 3 listas agora, porque senão vai dar muito trabalho. Mas a sua tá aqui, ó. Minha lista, ó. A sequência de Miami de sexta que eu fiz. Tá bom? Então, é bem legal. E, inclusive, gente, eu queria até passar o seguinte para vocês, tá? Aproveitando a videoaula. A videoaula já tá longa, mas vamos em frente. Aqui... nas suas listas, é uma dúvida até que um grande amigo meu, o Claudinho Abençoado, muito conhecido aí, né? Ex-DJ da Soul Grand Prix, né? Claudinho Abençoado é uma das referências do funk no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Vocês conhecem. Meu amigo Claudinho Abençoado, uma vez, chegou e clicou acidentalmente nisso aqui, ó. Clicou na ordem do BPM, clicou no título, clicou na remix. Aí ele chegou para mim e falou: na capa, as músicas saíram todas da ordem que eu salvei. E agora? Como é que eu faço para voltar? Simples e fácil. Vem aqui, ó, em qualquer área cinza dessa do lado do título, artista ou remix, tá? Vem aqui, ó, direito do mouse, tá? Lá em cima, ó, redefinir ordem. Pronto. Voltou à ordem natural que você tinha salvo. Bem fácil, né? Na capa, pô, e essas informações aí? Eu queria, assim, editar isso, né? Não queria que aparecesse aí tom, duração, sem problema, ó. A mesma coisa, vem aqui, clica nessa área, tá? Vamos retirar aqui, ó, tom, desmarca. Pronto, sumiu daqui. Queria retirar a duração na capa, beleza. Direito do mouse, duração. Pronto, sumiu. Queria tirar remix na capa, beleza. Vamos lá, aqui, ó, remix. Pronto, tá limpinho. Poxa, tem como aumentar isso aí na capa? Tem. Ó, se você chegar o mouse aqui, ó, entre uma e outra, surge uma setinha, ó, para você aumentar a área aqui, ó. Tá vendo? Pô, na capa, mas tá tampando aí. Tem como regular isso aí? Tem, sem problema.
Aqui, ou você pode ocultar essa aba, ó, já ficou legal, né? Ou se você quiser, mesmo com essa aba aberta, você pode vir aqui, ó, passar o mouse aqui e redimensionar isso aqui, ó, tá? Você coloca aí do tamanho que você quiser. Você fica à vontade. Tanto aqui quanto aqui também, gente, tá? Ó, você tem liberdade aqui de mexer aqui no browser do Virtual DJ e colocar ele do jeito que você quiser, tá? Vejam aí, ó, ficou até bem legal assim, ó. Eu posso até diminuir aqui a área artista, né? Ó, ficou bem legal. Eu posso diminuir aqui BPM também, ó. Ó, posso colocar bem aqui no limite e aumentar bastante essa área aqui, né? Que às vezes tem nomes de músicas grandes, né? Seu amigo na capa não editou ainda algumas músicas, né? Então fica essa bagunça que tá aí, tá bom? Gente, essas são algumas coisas assim básicas dentro do Virtual DJ. Tem muitas outras coisas para a gente mexer, tá? Essa é a versão 2025. A próxima aula, preste atenção, próxima aula vamos falar sobre Swap Sampler, ou seja, uma novidade dentro do Virtual DJ 2025. Essa é a principal novidade, tá bom? Nós vamos falar na próxima videoaula. Então, eu já vou deixar aqui um card ou um link, tá? Para a próxima videoaula, que é para você já sair dessa aula aqui e já assistir essa aula de Swap Sampler, tá? Que você tem que aprender a mexer nesse recurso, tá? Porque vai afetar inclusive o sampler da sua controladora. Você que é DJ que tem controladora, vai afetar a sua vida aí, tá bom? Então, forte abraço a todos, a gente se vê nessa próxima videoaula.